bem, vamos começar então com o nosso informativo para esta semana, de 4 a 8 de agosto. Vamos ver aqui as principais notícias para esta semana. Vamos aqui para esta segunda-feira bastante tranquilo, apenas notícias aí de médio impacto para a Austrália, às 22h30 balança comercial, e na China às 22h45 PMI de serviços. Na terça-feira temos aí a 1h30 AM, horário de Brasília, taxas de juros do Banco Central australiano. Na Inglaterra, 5h30 PMI de serviços. Nos Estados Unidos, às 11 horas, índice não industrial. E na Nova Zelândia, às 19h45, novos postos de trabalho. Na quarta-feira, temos aqui às 5h30 AM, produção de manufaturados mensalmente para a Inglaterra. No Brasil, temos vendas de automóveis mensal. E às 22h30, novos postos de trabalho para a Austrália. Na quinta-feira, temos aqui às 8 AM, decisão das taxas de juros para a Inglaterra. Na zona do euro, às 8h45 também taxas de juros. Às 9h30 na Eurozona, conferência de imprensa do Banco Central Europeu. No Canadá, às 11 horas, também temos o índice IVEI, informativo aí para o Canadá. E às 23h, balança comercial chinesa. E fechando a semana, na sexta-feira, temos às 13h30, coletiva de imprensa do Banco Central japonês. No Brasil, às 9h, IPC anual. Às 9h30 no Canadá, novos postos de trabalho. E fechando a semana, às 22h30, IPC da China anual. Estas as principais notícias para esta semana. Vamos começar então aqui com as divisas. Essa divisa vemos começando com o euro-dólar. O euro vemos aqui no gráfico mensal executando formação em B. Poderia desenvolver até a região do 1,3198. Obviamente pode encontrar aqui alguma pressão contrária, alguma pressão compradora aqui nessa região. Pois aqui, se traçamos bem, aqui temos esta zona de suporte que estaria respeitando 1,3445 este euro no mensal. No semanal aqui temos, deixando um grande martelo, um pavio, uma cauda longa aqui nesse gráfico semanal. Poderia replicar este euro. Agora veremos qual será a profundidade desse replique, se será para a formação de um topo descendente ou se fará um engolfo de alta no semanal. No diário, sim, que vemos que esta vela de sexta-feira fechando, eliminando as últimas 3 sessões. O ideal seria a ruptura da CLTB para pensar em uma operação compradora neste euro-dólar. Já veremos. Muito bem, seguimos com a libra esterlina. A libra vemos que tem zona fluida. No mensal, a correção ainda ordenada e poderia corrigir inclusive até a média alta 200 e ainda seria um fundo ascendente 1,6639. No semanal vemos que tem um pouco mais de fluidez e poderia chegar até esses níveis aqui do 66,85. Importante zona de suporte, já veremos. No diário o movimento está esticado em velas, não temos tanta sobrevenda. O ideal seria o seguinte topo descendente no diário, ainda que tenhamos fluidez até o 67,62 nesta libra esterlina. Já o dólar australiano. Se australiano vemos que no mensal a correção ainda ordenada, poderia apresentar uma P-formation e voltar a testar o topo aí no ponto 95,029. No semanal vemos que está em plena zona de suporte, respeitando o suporte, veremos se romper aqui o 91,81, 92,81, poderia chegar até os 92,037. No diário fechou aí com uma vela de indecisão, um doji. Vamos ver aí se formará uma B-formation ou se fará um repique. Em caso de formar um repique, qual será a profundidade, será ordenado ou profundo. De momento nada claro por aqui. Já o neozelandês. O neozelandês vemos que no gráfico mensal, depois desse engolfo de baixa, temos um importante suporte aqui nos 83,85. Se romper essa região, poderia chegar até os 80,59. No semanal, respeitando essa região de suporte, veremos se romper aqui, seguindo suporte nessa região de 84,012. E no diário está aí respeitando LTA, média móvel de 200, replicando, fechou com doji, nada claro. Se romper essa LTA e nos der um throwback, um pullback, um topo descendente abaixo dessa LTA, aí podemos pensar em vendas. Já o canadense, o dólar canadense, vemos que no mensal está executando o mínimo maior, o fundo ascendente, pivôzinho de alta. Veremos agora se terá forças para vir até o topo anterior, no 1,11 ou inclusive nesta LTB no 1,1119.
No semanal temos essa resistência pela frente, uma zona de resistência. Se romper o 1,095, poderia chegar até esses níveis do 1,10. 1,10, já veremos. No diário, o ideal seria esperar a ruptura aqui do 1,096 para buscar uma compra neste dólar canadense. Já o dólar franco, o franco suíço, vemos que no mensal chegando a esta zona de lateralidade, essa zona de resistência, perdão, 0,91,056 aqui no mensal, depois de vários meses laterais. Se romper esses níveis, entraria em zona fluida e poderia vir até o 0,9478. Já no semanal, aí está bastante evidente o motivo: média móvel 200 períodos, resistência, bastante complicado de momento. Já abrir aqui, já no diário, vemos que esta vela eliminando as últimas duas sessões, veremos se fará uma correção ordenada profunda. Eu esperaria um primeiro topo descendente no diário para buscar uma venda por aqui. Já os ienes, o euro e o ien tratando de sair dessa consolidação. No gráfico mensal pode ser um piso duplo aqui nessa região. Aqui veremos agora se repicará ou não. No semanal se mantém nessa zona de lateralidade, nada a fazer por aqui. No diário tentando fazer aí rupturas, porém numa zona bastante congestionada, pode seguir repicando e vir até o 138,40 aí no curtíssimo prazo, porém de momento nada a fazer por aqui. Já o dólar ien, este sim repicando com mais força. Vemos que no semanal ainda pode ser um mínimo maior, um fundo ascendente. Se romper essa região, poderia vir até esses níveis aqui de 105. Porém no semanal vemos que está há 6 meses nessa lateralidade. Então, se fizer a ruptura aqui do 102,89, poderia chegar até o 104,10 aproximadamente no diário, replicando, respeitando a SMA 200. Eu buscaria uma compra acima do 103,007. Já veremos. Muito bem, esse é o nosso informativo semanal para divisas, válido para essa semana de 4 a 8 de agosto de 2014. Eu sou o João Grasuchenski, um abraço e fiquem com Deus. Bye bye.